Uma das técnicas culturais na vinha mais debatidas no âmbito da mudança climática é a gestão do solo. Numa primeira fase, pela capacidade que o solo tem em reter carbono, isto é, em sequestrar carbono a partir dos cobertos e da biomassa das raízes. Portanto, um pouco focado nesse aspecto, seria interessante que uma proporção considerável de produtores, quer nas culturas perenes, instalasse cobertos, digamos assim. Porque historicamente as formas de gerir o solo elas evoluem a partir do sistema de mobilização tradicional, que era o método convencional, digamos assim, que para além de reterem pouca matéria orgânica no solo, sequestrarem pouco carbono no solo, tem também outros inconvenientes associados, em que normalmente os solos têm mais problemas de compactação, há riscos superiores de erosão e um conjunto de inconvenientes, digamos assim, para a sustentabilidade do processo cultivo. Se nós mantivermos um coberto vegetal no solo, melhoramos de alguma maneira todos esses aspectos. O que acontece é que os cobertos são plantas também, tal como as videiras, e competem por recursos. Nós deveríamos, em cada contexto agroecológico, conseguir estabelecer objetivos concretos para a vegetação mais adequada para cada contexto, para que fosse possível retirar os benefícios daquilo que é a vegetação, do aumento do sequestro de carbono no solo, da melhoria da matéria orgânica e das condições biológicas do solo, sem comprometer ou sem, de alguma maneira, exacerbar os problemas de competição que são dramáticos, sobretudo em sequeiro. Uma vez que nós, em ambiente sequeiro, em ambiente mediterrâneo, num contexto de mudança climática, de mais radiação, mais temperatura e menor precipitação, sobretudo na época estival, vamos ter ainda mais problemas com o recurso hídrico. Portanto, de maneira que aquilo que seria importante e que é importante continuar-se a desenvolver numa primeira fase, no contexto de investigação e depois de aplicação prática, é de alguma maneira conseguirmos dominar de forma adequada os cobertos vegetais, escolhê-los naquilo que serão as espécies mais adequadas para um objetivo previamente bem definido. Porque temos de ter consciência que não podemos não vai ser nunca encontrada uma espécie de solução única, porque cada vinha está num contexto agroecológico distinto. Há vinhas que são regadas, que requerem determinada aproximação para o problema. Há vinhas que estão numa zona mais atlântica, que requerem outra aproximação para o problema de uma vinha que esteja num interior, com uma zona muito continental e que tem, de facto, outras exigências agroecológicas. Portanto, o que nós temos que, de alguma maneira, caminhar é para definir adequadamente objetivos para cada contexto e conseguir instalar cobertos que persistam. Porque as experiências que temos até o momento, muitas vinhas, muitos produtores já iniciaram o processo, de alguma maneira, já em alguma etapa das suas vidas, instalaram cobertos e depois é uma coisa muito transitória. Provavelmente um ano depois, 2 anos depois, mesmo que os cobertos se instalem, eles não persistem. Porque, de uma maneira geral, ainda não estamos preparados para conseguirmos ter toda a informação que é necessária para ter êxito nesta etapa, que é semear, escolher adequadamente as espécies mais adequadas a cada contexto, fazê-las germinar, isto é, que se instalem adequadamente no primeiro ano e depois aprender a geri-las para que elas persistam ad eterno. Porque os cobertos, designadamente quando são semeados, têm custos muito elevados. Custos com a aquisição de sementes e custos com a instalação e com a gestão. Portanto, ou dominamos adequadamente estas etapas, ou conseguimos que, uma vez instalados, os cobertos persistam no limite ad eterno, isto é, durante longa duração, ou então o agricultor experimenta uma vez, não corre bem, tem custos, não vê os adequados dividendos e nunca mais tenta. Concluindo com o exemplo que nós temos mais trabalhado do ponto de vista experimental, para as condições de sequeiro, de solos pobres, com pouca espessura, região em que a precipitação é baixa, a temperatura é elevada, em que temos muitos problemas com o recurso hídrico, nós propomos que sejam utilizados cobertos, isto é, misturas comerciais ou sementeiras extremas, de plantas com baixíssima exuberância vegetativa, tomando por base trebos subterrâneos de ciclos curtos, ciclos muito curtos, isto é, plantas que a partir de meados de abril, início de maio, quando começa de facto a vir o período seco, essas plantas já tenham terminado o seu ciclo biológico e já não estejam a competir. Na prática, nós procuramos cobertos que sejam assincrónicos com a atividade vegetativa da videira, isto é, quando a videira perde as folhas no outono, nascem os cobertos e instalam-se, desenvolvem-se durante o inverno quando é necessário proteger o solo e quando podem ter um papel muito relevante na fertilidade do solo, introduzindo azoto, introduzindo carbono, e depois, na primavera, quando a vinha retoma a sua função vegetativa, eles, digamos assim, terminam o seu ciclo e morrem, deixando no solo as sementes que hão de retomar o ciclo no ano seguinte. Portanto, nós temos um modelo mais ou menos otimizado para sequeiro,
que é baseado em leguminosas anuais de ressementeira natural e de ciclo muito curto. Isto é, plantas que cumpram a função de proteção do solo, que cumpram a função de introduzir azoto suficientemente no solo e carbono em quantidades relevantes no solo, sem competição. Uma vez que, no período quente e seco, na primavera-verão, esses tribos já morreram e permanecem no solo como um mulch, isto é, como um manto de vegetação seca, sem competição com a planta, mantendo ainda funções de cobertura do solo, redução de temperatura, etc. Portanto, para um modelo regiões mais marginais, mais quentes, mais interiores, com mais problemas de limitação hídrica, portanto, nós temos mais ou menos otimizado o modelo que tem dado melhores resultados junto dos produtores.